Neste vídeo, continuaremos o assunto métodos musicais, dentro do tema ensino coletivo de cordas. Meu nome é Susan Agar e no vídeo anterior eu falei sobre o método Suzuki. Agora eu gostaria de explorar um pouco os métodos de orquestra. Quando falo métodos de orquestra, eu me refiro a livros que foram escritos para o ensino coletivo. Gostaria de mostrar alguns exemplos. Nós temos o All for Strings, Essential Elements for Strings, New Directions for Strings. Esses livros foram elaborados por professores dos Estados Unidos. Todos eles foram escritos para os instrumentos violino, viola, violoncelo e contrabaixo, para que eles toquem juntos. Grande parte desse material é em uníssono. A tonalidade de Ré maior é bastante explorada no começo, e as cordas Lá e Ré são as mais tocadas. Os violinos serão apresentados à corda Mi muito mais na frente nesse processo de aprendizagem. Já que grande parte desse material é uníssono, não é estritamente necessário que você tenha os 4 tipos de instrumento de cordas na sua sala de aula para que esse material funcione. Você pode ter 3 tipos de instrumentos de cordas ou 2, ou mesmo uma turma homogênea. Gostaria de apresentar uma página do livro New Directions for Strings. Ao observar essa página, percebemos que as lições são bem curtas. Algumas são exercícios e outras são pequenas canções que ocupam 1 ou 2 linhas. A proposta desses livros é desenvolver a leitura musical à medida em que os alunos vão evoluindo tecnicamente. Este é um caminho diferente do que é proposto pelo método Suzuki, onde os alunos vão aprender a ler bem depois, após já terem o domínio do instrumento. Os alunos iniciantes precisam de um tempo para solidificar a postura. Para atender a esta necessidade, alguns métodos de orquestra não apresentam as notas na partitura nas primeiras lições. Eles apresentam os nomes das notas. Aqui está mais uma página do New Directions for Strings. Nos Estados Unidos, as notas musicais são nomeadas por letras. O que vemos nesta página são os nomes das notas. Cada nota dura um tempo. As que são seguidas por traços duram mais tempo. A orientação é que essas lições sejam tocadas com pizzicato. A lição número 10, Mary tinha um cordeirinho, soará assim. Um, 2, 3, 4. Ao apresentar as primeiras lições dessa forma, 2 dificuldades são eliminadas. Primeiro, a leitura musical e segundo, o manuseio do arco. Nas lições seguintes, as notas musicais são apresentadas na partitura, mas a orientação para tocar pizzicato permanece. Somente mais na frente o arco será utilizado. Gostaria que você pensasse em situações diferentes com o uso dos métodos de orquestra. Primeiro cenário. Imagine que você tem um grupo heterogêneo com todos os instrumentos de orquestra. Os alunos não são tão avançados. Apesar disso, eles têm uma postura sólida, eles já tiram um som com qualidade
e eles sabem os nomes das notas que eles tocam. Digamos que esses alunos aprenderam através do método Suzuki e já passaram da metade do primeiro livro de cada instrumento. Não sabem ler partitura. Neste caso, o material apresentado nos métodos de orquestra não será um desafio técnico. Os livros eles podem ser usados como material de leitura. E aí nós teríamos realmente uma aula de orquestra. Poderíamos nos concentrar no ensino de como se comportar numa orquestra, como seguir um maestro e a leitura da partitura. Num segundo cenário, um método de orquestra foi escolhido para ser o material de iniciação no instrumento. Neste caso, tenha em mente que a leitura musical não é o elemento mais importante nas primeiras aulas. Insista para que os alunos tenham boa postura e trabalhe bastante cordas soltas no começo. Você também pode fazê-los cantar e decorar alguns dos exercícios, já que eles são tão curtos, para que eles se concentrem na execução, em vez de decifrar o conteúdo da página. Terminamos aqui o assunto métodos musicais. E o próximo vídeo será sobre planejamento da aula. Nos veremos lá!